Ok. Nós estamos então na quarta semana falando sobre esse tema. A nossa fé sempre será provada. A nossa fé sempre será provada. E o verso desta noite que eu quero usar na palavra de Deus está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz, em Hebreus 11, verso 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quem não achou ainda, diga, eu estou no caminho da salvação. Então, vamos lá. Vamos ler novamente. Acharam? Pronto? Vamos ler em voz alta. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Muito bem. O que nós temos aprendido durante estas semanas? Eu tenho falado com vocês sobre qual é a diferença entre provação e tentação. Vimos também, Deus realmente prova a nossa fé. E por que Ele faz isso? E então, nós estamos agora meditando como Deus prova a nossa fé. Nós comentamos sobre a aprovação e a tentação. A tentação sempre é muito lógica. Ela exige a nossa lógica. Por quê? Não é justo. Nós entramos em uma argumentação. Tudo está acontecendo bem, de repente tudo muda. A aprovação é ilógica. Porque, na verdade, não faz sentido. E algumas pessoas até não querem admitir que Deus prova, hoje dentro da igreja cristã. Mas Ele prova. E nós lemos na própria palavra de Deus, está escrito, é necessário, é preciso que a fé de vocês seja provada. A provação é algo que vem de fora, a tentação é algo que vem de dentro. Acostumou-se a dizer que a tentação é algo satânico, mas não é. A tentação não nasce no diabo nem em Satanás, a tentação nasce em nossos desejos. Quando nós não sabemos controlar nossos desejos, então o que acontece? Satanás prepara então todo o terreno para que nós possamos andar sobre ele e satisfazer nossas emoções. Já a aprovação é de fora para dentro. Você enfrenta uma situação externa, seja ela com pessoas ou circunstanciais, em situações, e ela atinge você. E então você terá que escolher qual voz, qual direção seguir, qual governo seguir, o seu ou de Deus. A quem você se entrega? Se você se entrega a Deus ou aos seus próprios interesses.
Por isso que Jesus ensinou que todo aquele que procura o seu próprio interesse nunca terá a vida verdadeira. Porque ele está sempre debaixo de tentação. Jesus disse, quando estava ensinando os seus discípulos, na sua, que nós chamamos oração do Pai Nosso, mas ali não é uma oração. Ali é um ensinamento sobre como orar. Ele disse, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, não permita, Pai, nos ajude a superarmos os nossos desejos e livra-nos do mal exterior. Tanto do exterior como aquele que vem de fora, como aquele que já está em nós, em nossa natureza pecaminosa. Então, Deus está sempre dizendo, cuidado. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus sentimentos. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem de Deus. A sua vida é dirigida pelo seu modo de pensar. Se você pensar corretamente, sua vida terá um efeito. Se você pensar de modo errado, a sua vida seguirá um caminho tortuoso. Cuidado com a maneira como você constrói os seus pensamentos. Eles geram emoções terríveis e você não conseguirá sustentar-se. Enfim, Deus está sempre provando a nossa fé. Ele permite que nós atravessemos situações difíceis em todas as áreas de nossas vidas. Por qual razão? Porque Ele quer nos aperfeiçoar moral e espiritualmente. Não adianta nada você viver dentro de uma igreja se moralmente você está estragado. Correto? Não adianta nada uma pessoa estar diante de uma igreja se moralmente ela está ruída, em ruínas. Então, Deus está sempre permitindo que nós todos passemos por lutas para aprendermos a confiar nele e no que ele diz, a fim de que a nossa vida moral esteja sempre sendo construída, aperfeiçoada pela ação do Espírito Santo. Agora, como Deus nos prova? Na semana passada eu falei com vocês que Deus usa o quê? As nossas dificuldades. Ele permite que nós passemos por dificuldades. E essas dificuldades devem nos levar o quê? A escolher entre Ele ou o que queremos. Agora, hoje, eu quero falar com vocês sobre esse ponto. Deus prova a nossa fé por meio das suas ordens ou propostas. Deus prova a nossa fé por meio das suas ordens ou propostas. Na verdade, eu quero agora explicar para vocês um pouquinho esse versículo 6 que nós acabamos de ler. Vocês devem estar com a Bíblia aberta ainda diante dos seus olhos, não é verdade? Qual é a verdade que está neste versículo? Que verdade existe aí e que atitudes Deus espera de cada um de nós? Vamos examinar bem. Hebreus 11, versículo 6. Que verdade está aí que eu tenho que crer? Isso é uma verdade que todo mundo tem que crer. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Isso é ponto final. Isso é uma verdade absoluta. Uma verdade que cabe a mim e que cabe a você. Nós somos responsáveis por isso, em crermos nisto. Deus pede que nós creiamos nisto. Ele mesmo declara, se vocês não viverem pela fé, vocês nunca vão me agradar. Agora, sobre esta verdade, eu tenho que construir o quê? Atitudes. É por isso que Deus nos dá verdades. É por isso que Deus nos faz propostas. É por isso que Deus nos dá ordens.
Vocês já pararam para ver quantos verbos imperativos existem na Bíblia? Quando Deus diz, orem, perdoem, amem, façam isso, não façam aquilo. Deus sempre está dando uma ordem, ou faça ou não faça. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele sempre estará provando a nossa fé. E por trás destas ordens ou propostas divinas, existem verdades grandiosas sobre as quais nós devemos construir nossas vidas. Sobre esta verdade que nós acabamos de ler, Deus pede que nós tenhamos qual atitude? Vamos lá. Crer que Ele existe e que Ele é recompensador, Ele recompensa aquele que procura conhecê-lo melhor. Eu gosto dessa tradução na linguagem de Deus porque é justamente assim que está no original. O que significa isto? Imagine-se dentro de uma situação, boa ou má, não importa. E então, você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos pensar aqui agora. Você está aqui. Qual é a sua disposição nesse lugar? É uma disposição de fé ou é uma disposição de hábito? Você está aqui realmente na presença de Deus ou você está cumprindo um ato que já se tornou uma coisa social, uma rotina na sua vida? Deus espera que você esteja aqui numa atitude de fé. Assim como amanhã, quando você estiver no seu trabalho, que você esteja numa atitude de fé. Então veja bem, sempre que nós estamos declarando que eu tenho fé em Deus, significa que eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo confiar na presença de Deus, na realidade de Deus. Porque desta forma eu o verei agindo na minha vida e o conhecerei melhor. Existem algumas maneiras para se conhecer a Deus. Mas eu vou dividir em duas. Primeiro é a teórica. Você se coloca sobre os pés de um professor. Você aprende sobre Deus de alguém experimentado. Então você se enche de informação e teoria. A sua fé começa assim. Você tem que ouvir. Aí depois, você tem que praticar. Você tem que experimentar. Então você vai ter que praticar aquilo que ouviu. E nós sabemos que não é fácil, mas é assim que Deus estabelece. Então, você aprende teórica e de modo prático. Então você ouve, guarda, e na situação você diz, Senhor, eu quero confiar em Ti, e eu vou ver a Tua mão sobre a minha vida. Nós já lemos algo na Bíblia que diz, ainda verei a Tua bondade se manifestar sobre a minha vida nesta terra. Isso significa o quê? Que aquela pessoa estava esperando no Senhor. Porque Deus muitas vezes diz que nós devemos esperar nele. E não tomarmos atitudes precipitadas, ou não é? Sim ou não? A palavra de Deus, quando é nos dada, ela nunca nos parece lógica, mas sempre ilógica. Já a tentação é lógica. Por que eu tenho que esperar? Se eu esperar o mundo roda, eu perco a chance. Isto é a lógica funcionando. Mas Deus diz, espera lá, eu governo o mundo. E quando nós começamos a esperar em Deus, desde que Ele nos peça para esperar,
Nós podemos ter certeza que as nossas forças serão renovadas, e nós caminharemos e não nos cansaremos, correremos e não fatigaremos, e mais, teremos a capacidade de olhar a vida com os seus olhos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nesta noite é: Deus provará a nossa fé em 3 níveis, e que aos nossos olhos se parecem ilógicos. Veja só, no Novo Testamento há mais ou menos 1050 ordens ou propostas divinas. Vocês sabiam disso? E aos nossos olhos, elas podem se parecer razoáveis, inconvenientes e, em determinadas situações, impossíveis. Quais são os 3 níveis? Razoáveis, inconvenientes e impossíveis. Quais são os 3 níveis? Mais uma vez, vamos lá, quais são? Muito bem. Deus sempre testará a nossa fé sobre esses níveis. Às vezes Deus nos pede coisas e nós dizemos, isto é razoável. Outras vezes, Deus nos parece inconveniente. E noutras oportunidades, Deus pede para que nós confiemos nele dentro de uma tremenda impossibilidade. Tanto que Jesus disse, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Infelizmente, toda vez que nós ouvimos uma pregação por aí, nós ouvimos no rádio, na televisão, em muitas igrejas, são as pessoas que dizem assim, Deus sempre vai agir, Deus vai curar, Deus vai libertar. E nós sabemos que não é bem assim. Ou não é? Às vezes Deus permite que nós passemos por um vale, o que não é nada razoável. É uma situação inconveniente. Mas nós sabemos que tudo estando dentro dos nossos limites, das nossas forças, superaremos a situação. Mas quando a situação começa a se mostrar um pouco mais forte do que nós sentimos de fato a nossa impossibilidade. E então começamos a dizer, eu acho que não tem mais jeito. Porque a nossa lógica começa a agir. Não dá para confiar em Deus. Ele me abandonou. Por isso que os nossos sentimentos diante das ordens divinas é este. Vale a pena acreditar que eu acredite nisso? Vale a pena acreditar no que Deus está dizendo? Hein? Você diz que vale. Mas quantas vezes Deus pediu uma atitude e você tomou outra? Porque você foi lógico. Ou não é verdade? Eu mesmo. Às vezes Deus diz assim para mim, você precisa começar a falar sobre um determinado assunto. E eu começo a ficar assustado. Porque eu começo a meditar sobre aquele assunto e eu percebo que vocês não vão gostar muito do que eu vou falar. E aí eu começo a pensar, eu acho que eles vão sumir daqui. Mas eu tenho que aprender a confiar em Deus. Nós não temos que aprender sobre todo o conselho de Deus. Nós não temos que aprender sobre o caráter de Deus. Então eu tenho que ter coragem para falar quando Ele me pede. Há certas situações em que você dirá, vale a pena acreditar nisso? A sua lógica estará contra os desejos de Deus. Os seus desejos versus os desejos de Deus. Eu estou sendo claro? Eu não quero ficar aqui tentando ser um pregador carismático agora. Eu quero que vocês entendam o assunto. Eu não quero que vocês se emocionem com a minha emoção.
Eu quero que vocês entendam o que eu estou tentando passar, porque é isso que vocês vão enfrentar amanhã. E aqui mesmo dentro da igreja, existirá sempre alguém que estará apelando para os seus desejos, tentando estimular um desejo falso, que não é verdadeiro. Você não acha que não estão lhe dando a oportunidade devida? Você começa a raciocinar. Não é assim que Satanás tentou Eva? Você não acha que estão nos podando? Esse é o meio como nós trabalhamos, carnalmente e diabolicamente. E então a nossa lógica se levanta e começa a dizer: vale a pena realmente eu tomar essa posição de continuar esperando em Deus? De continuar me submetendo? E então você põe os pés pelas mãos e você cria um problema. Outras vezes o nosso sentimento começa a questionar: eu posso confiar no que Deus me pede? Se eu fizer o que Deus me pede, não vai dar certo. É muita loucura. Isso é loucura. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu conheço muitas pessoas que são impulsivas. Eles não param para pensar. Logo que vem ao coração alguma coisa, eles já queimam. É como uma locomotiva que você joga combustível ali, ela já sai. E não é assim. Quando Deus nos dá materiais, quando Deus nos dá subsídios, Ele não está dizendo que você já logo deve queimá-los. Deus está dizendo: senta e rumina, medita, aguarda e espera. Permita que isto o amadureça, o aperfeiçoe. Você está diante de uma situação adversa, e Deus então começa a lhe dar um espírito de coragem. O que você faz? Sai brigando com todo mundo? Não é assim que funciona. E nós sabemos que não funciona assim. Às vezes, ficamos dizendo: o que Deus me pede é ilógico. Isso é loucura. Como é que eu posso acreditar numa coisa dessas? Todo mundo age de outra forma. Por que eu tenho que agir dessa forma que Deus está pedindo? Você se lembra da passagem do Mar Vermelho? Quem poderia acreditar que aquele mar iria se abrir diante deles? Quem poderia acreditar que Moisés, pegando um galho de árvore seca do deserto e jogando dentro de uma fonte, aquela água que era salobra, iria se tornar potável, boa para se beber? Às vezes Deus nos pede para falar da sua graça, do seu amor com uma determinada pessoa. E nós não vamos, porque dizemos assim: isso aí não tem jeito. Às vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e dizemos: isso aí não se conserta mais. Mas enquanto Deus não falar isto, nós não podemos dizer o que Ele não declarou. Eu sei que às vezes Deus acaba rejeitando pessoas, e nós temos exemplos disso dentro da palavra de Deus. Vocês estão comigo ainda? Mas nem sempre Deus está por aí rejeitando pessoas. Ele quer salvar você. Vamos ver alguns exemplos do que eu estou falando. O primeiro exemplo vem de Jesus com relação ao governo de Deus e à nossa vida cotidiana. Lá em Mateus 6, versículos 33 e 34, e vocês conhecem isso. Jesus disse: vocês estão vivendo, estão tendo necessidades, vocês precisam de roupa, casa, comida, dinheiro, trabalho. E aí Jesus diz assim: ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer.
E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Faça uma análise sobre o que ele diz. O que é que nós fazemos quando começamos a sentir necessidades? Muitos dizem assim, vou fazer um cheque e vou levar para alguém trocar. Na semana que vem eu vou falar sobre dinheiro. Com base no que eu vou falar hoje. Então já não precisa vir. Talvez você não vai gostar nem do que eu diga hoje, mas preciso dizer. Deus diz, quando você está enfrentando alguma dificuldade, quando você está enfrentando alguma necessidade, põe em primeiro lugar o reino de Deus. Meu pai e minha mãe não me amam, disse o jovem. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o governo dele. O que é? É aquilo que Deus quer. Mas se você não entender como Deus, o que Deus quer de um filho, você nunca saberá como agir como um filho. Se você não entende o que Deus quer como pai, como uma mãe, você nunca vai entender o que é ser pai e o que é uma mãe. Eu fui visitar o Abidão e o Davi, tá bom? Eles têm um bebê. E a primeira pergunta que eu fiz a vocês foi, vocês estão lendo alguma coisa sobre educação? Não foi? Porque se vocês não estiverem aprendendo biblicamente algo sobre educação, vocês terão dificuldades para educar seus filhos ou seu filho no caminho de Deus. Porque a educação deste mundo é completamente longe do que Deus ensina. Muito bem. Se você não sabe como agir como um patrão, então você nunca será um bom patrão, um bom empregado. Se você não aprender o que é reunir-se, como nós estamos fazendo agora, você nunca vai entender a razão disso aqui. Alguns pensam que nós nos reunimos porque surgirá um homem que vai amarrar os demônios, porque vai repreender. E toda semana ficamos assim. Transformamos isso tudo num verdadeiro misticismo. Quando nós deveríamos nos reunir para formarmos um povo que vai cooperar com Deus. E vocês vão ver já já. Isso aqui não é uma reunião de libertação. Deus nunca mandou que você transformasse o encontro dos filhos de Deus em uma reunião de libertação. Não existe isso na Bíblia. Isso é um erro doutrinário, é um caminho de apostasia. E quem começa a andar nesse caminho, dificilmente retorna. Acaba se afastando de Deus. Se você perguntar para mim, Deus pode curar? Pode curar. Você crê, Walter? Creio. Nesta noite aqui, pessoas podem ser curadas. Podem e vão ser curadas. Mas há outras pessoas que não vão. Porque Deus vai permitir que elas continuem num caminho de prova. Quando nós estamos diante de uma situação, a nossa falta de conhecimento sobre os princípios do reino de Deus nos levam ao quê? A um espírito de preocupação, de aflição, de desespero. Nós conhecemos pessoas, o testemunho de pessoas à beira da morte. Alguns escreveram lindos hinos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Outros entraram em desespero,
porque perceberam que iriam cair nas garras do inferno. O seu conhecimento sobre preparar-se para a morte é muito importante, porque você vai morrer. Pode ser que haja alguém aqui em nosso meio que a semana que vem nós não veremos mais. Serei chamado para estar ao seu lado num caixão. Ou quem sabe vocês estarão ao lado do meu caixão. Nós temos que estar preparados. Nós temos que nos preparar para nos relacionar com pessoas. Porque senão você só se sente inseguro. Você ainda não entendeu que quando nós vamos nos preparando, nós vamos amadurecendo? E deixamos de fazer certas coisas por criancice, e agora porque somos mais maduros, tomamos outras atitudes. Mas se você não estuda, você vai sempre entender que aquela pessoa está num estado de imaturidade, e você se sente inseguro. Quando você anda no shopping ao lado do seu marido, quais são suas reações? Ali está o seu nível de maturidade. Seus comentários para o seu cônjuge. O que você está olhando? Às vezes você pode estar certo. E em outras vezes errado. Mas se você persiste numa atitude assim, você estará construindo algo de bom? Você consegue segurar alguém pela força? Você sabe que sempre existirá alguém dizendo, olha, enchendo os seus ouvidos. Olha, você viu teu marido? Você viu tua mulher? Você viu? Não faltam setas do inferno para tentar desestabilizar você. Não faltarão. O que você precisa fazer é colocar em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Primeiro, dê o exemplo. E em segundo lugar, confie em Deus e no governo de Deus e pare de se preocupar, de se afligir. Então você olha para isso e diz, isso comigo não dá certo. É ilógico. Mas é o que Deus diz. Jesus falou também em questão aos nossos inimigos. Em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. O que ele diz? Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Mas, Walter, como é que eu vou orar por alguém que eu tenho vontade de esganar? Deus está dizendo, não tenha vontade de esganar, tenha vontade de amar. Você não entende que isso é um teste? Isso vai provar o seu estágio, onde você realmente está. Você vive sempre enchendo o seu coração com ódio? Não faça isso. Você está caindo na tentação. Veja lá. Amem, façam o bem, desejem o bem
orem. Amem. Em que tempo verbal está esse verbo? No imperativo. Não é uma ordem? Se nós reclamamos dos 10 mandamentos do Velho Testamento, imagine os 1050 que existem no Novo. Amém. Sabe o que o cristianismo atual faz? Na reunião de libertação, você que está com o inimigo, vamos lá que ele vai ficar debaixo do teu pé. Jesus não ensina isso. A primeira atitude que Jesus nos ensina em relação aos nossos inimigos é: ame-os. Faça o bem para eles. Desejem o bem. Ele vai mais a fundo, porque não é só fazer, porque tem gente que acaba fazendo alguma coisa boa e diz assim: eu fiz. Mas a intenção não era de fazer o bem. Então ele vai provocar a intenção: desejem. Não façam só com a força física, façam com o coração. E tem mais: se apresentem diante de Deus em oração a favor deles, para que Deus confirme que você está no caminho certo. Muitos estão brincando. Eu sei que nós vamos ter raiva, eu sei que nós vamos ter problemas, mas Deus diz: não cultive isso. E tem várias pessoas aqui, em tantas partes, onde você trabalha, que vivem dessa maneira, ou o contrário disso. Mas ele não para aí. Jesus diz em Marcos 11, 25, 26 o seguinte: e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Isso é Jesus que está dizendo. E se ele está dizendo, vamos dizer aqui claramente, ele é o chefe. Meu querido, se você continuar com essa atitude de falta de perdão verdadeiro, você para o céu você não vai. Se você continuar cultivando o ódio que está dentro de você, ou implantado por terceiros dentro de você, contra pessoas, você pode esquecer o céu. Mas, Walter, o que fizeram comigo não se faz. Por isso que você tem que imitar Jesus Cristo. Ele é o nosso grande exemplo. Eu acho que mostrei para vocês. Eu sou um camarada de conceitos firmes. Tanto é que às vezes eu digo, você quer uma opinião minha? Se você às vezes não quiser se chatear, não peça. Porque você me dá o direito de dizer sim, sim e não, não. Eu já emiti opiniões sobre determinadas igrejas e hoje, conversando com a Denise, percebi que o pastor está mudando e eu fico feliz com isso. Mas ficou claro que quando ele mudou, ele perdeu membros. Porque começou errado. Enfim, o princípio é claro. Se você não perdoa, Deus não pode perdoar você. Mas ao mesmo tempo você tem que ser firme no seu trato. Eu perdoo, mas você não pode me fazer de banana. Eu estou perdoando o seu ato errado. Mas temos que continuar sendo justos diante de Deus.
Mas Walter, fulano lá em casa errou redondamente. E o que Deus está pedindo para você? Abandoná-lo? Não. Perdoa? Agora, o que você está fazendo está errado. Você não abandona e não perdoa. E fica infernizando a vida do fulano. Todos os dias. Que você errou. Ou não é assim? Então não viva dessa maneira. O que foi aí, Felipe? Um rato passou aí, né? Então, veja lá. Você vê o que acontece. Se você não sabe lidar com os seus sentimentos, você vai ter problemas. E Deus vai começar a dar ordens para você. Ele vai dizer, vá orar. Mas você, não, agora eu vou ter que telefonar para os amigos, agora eu vou lá no... Se ele mandou você orar, e você percebe, vá orar. Porque alguma coisa especial Deus está fazendo no mundo em segredo, ao seu redor, que você desconhece. E Ele está querendo revelar os segredos do seu coração para você. Se Deus nos testa por meio de dificuldades, agora Ele nos testa por meio do que Ele mesmo nos diz. Se você começa a namorar, Deus diz, namore direito, para construir um bom relacionamento. Porque se você construir um relacionamento sobre coisas fantasiosas, simplesmente emocionais, o resultado lá na frente será trágico. Então Deus diz para você, construa o seu relacionamento sobre as bases corretas. Para que lá na frente você não fique com uma vida instável. Põe um carço aí, Zé. Segura! Você fica como em cima de um touro bravo. A vida vai tentar te derrubar. A igreja, ela existe nesse mundo, não é para libertar pessoas, mas para libertá-las através da instrução. Quando você aprende, você deixa de ser um idiota. Um tolo. Nós estamos em vésperas de eleição. Se eu perguntar para você quem você votou na eleição passada, você se lembra dos nomes? A maioria não vai se lembrar. Eu nem vou pedir para apostar. Não lembra? Nós não sabemos sequer observar as intenções gaiatas por trás de um candidato. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Como é que pode um poder se vestir de nobreza, sendo que sua cúpula está na cadeia? Eu não sou contra PT, contra PSDB, eu sou contra a maldade, contra a imoralidade. Deve ter gente boa em tudo quanto é lugar. Eu coloquei no Facebook o que estão querendo fazer com aquele senador Malta, Magno Malta, querendo calar dentro das instituições recuperadoras de jovens drogados,
ou pessoas drogadas, que não se fale de Jesus. O que nós vamos falar para eles? Que Fidel Castro é um santo? Porque só parece que nesse país existe Cuba. Cuba vive numa miséria e Fidel Castro vive no outro lado da ilha, incomunicável, nos seus palacetes, seus iates. Que viva! O povo aceitou isso, mas eu não aceito isso. Porque é imoral. É imoral que você tenha um filho e tenha que levar seu filho para um instrutor do governo para ele dizer que sexo ele vai querer seguir. Você é o pai da criança. Eu não admito que uma escola venha doutrinar uma criança sobre que sexo ele tem que seguir. Porque escola não é para doutrinar ninguém. Escola é para educar. Ensinar matemática, história, geografia, te dá cultura. Quem doutrina o meu filho sou eu. Nós estamos perdidos. Mas ao mesmo tempo nós temos que saber perdoar. Conviver com pessoas que nós não gostamos. Desde que elas andem nas mesmas intenções do Senhor. Se elas não andarem nas mesmas intenções do Senhor, não tem como andar junto. Acontece que dentro de uma igreja nós temos pessoas, eu não gosto daquela pessoa, então ela não presta. E eu começo a chamar outras pessoas para mostrar coisas negativas que não existem na vida daquela pessoa, porque eu não gosto dela. E eu formo então o quê? Uma pequena seita dos meus admiradores contra um coitado que eu transformei em vítima. Isso acontece numa igreja, num trabalho, dentro de uma casa. Enfim, mais um exemplo. Paulo fala sobre os nossos relacionamentos. Em Colossenses 3 ele diz, vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se do quê? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Na sua casa existe isso? No seu relacionamento existe isso? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência. Veja o quanto você anda azedo. Não por falta de banho. Não é que você anda, que nem alguns você anda no trem de manhã, no metrô, sei lá, no ônibus. Parece que o cara andou com 2 pizzas debaixo do braço a noite inteira. Fazendo isso. 2 sovacos de... Como fala? Aquele salame, como é que chama? Pizza do quê que fala? Aquele... Calabresa. 2 sovacos a calabresa, quem quer? Nossa. Milho com catupiry. É o fim da picada, né? Vocês riem, né? Mas veja lá. Como é que você anda? Eu estou numa pilha. Você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Fica óbvio. Quer dizer que é errado chorar? Não, não é isso que eu estou dizendo.
É errado sentir preocupação? Não, também. Você vai sentir preocupação. É errado você viver debaixo da preocupação. É errado você não mudar, não querer mudar sua atitude. É errado você não perceber que você está estragando em vez de construindo. Isso é errado. É errado você não entender que você está destruindo sua própria vida, sua família, seu namoro, seu noivado, sua educação com seu filho, seu relacionamento. É errado você não perceber que você está trazendo entre nós uma situação desagradável de inimizade. Paulo continua. Não fiquem irritados. Ele diz, não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Ele está dizendo, aprendam a suportar. Mas toda hora tem alguém assim. Você viu fulana? Parece o Corcunda de Notre Dame. É assim. São pessoas sinistras. São vampiros Creston. Sinistros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Essas ordens que nós lemos são razoáveis, inconvenientes, impossíveis de serem praticadas? Dependendo de certas pessoas? Pode ser que sim. Por quê? Porque essas pessoas não querem aprender o que Jesus deu como base. Quando Jesus iniciou a ensinar sobre o Evangelho, ele começou a dizer, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, ou seja, dependentes do Pai, pois o reino do céu é delas. A primeira atitude no cristianismo é ser dependente de Deus. Em todo sentido. Quando você começa a sentir um sentimento errado, quando você percebe que você está tomando uma atitude errada, que desune em vez de une, que desune e não une, para. Quando você vai fazer uma crítica a alguém que não é construtiva, e que você não pode levar isso a essa pessoa, não faça. E não convide ninguém a participar da sua ideia. O que eu estou falando com vocês é o Evangelho. Alguns sentam, eu vou lá na igreja, vou tentar tudo hoje. Quem sabe hoje Deus me dá um caldeirão de bênçãos. Você errou, porque o caldeirão do Hulk é outro canal. Então veja só. A primeira atitude é ser dependente de Deus. Deus, eu estou pensando certo. Eu estou sentindo certo. E mesmo assim, muitas vezes vamos falhar. Mas se você falha e tem o pensamento correto, você sabe como voltar.
E então Jesus diz no verso 4 de Mateus 5, felizes as pessoas que choram. Isto é, aquelas que reconhecem seus próprios erros e se entristecem, por causa deles diante do Pai, pois Deus as consolará. Deus está chamando essas pessoas de felizes. Olha lá. Felizes, bem-aventurados, abençoados. Como pode ser uma pessoa que depende de Deus ser feliz? Como pode ser uma pessoa que chora os seus próprios erros, reconhece os seus erros e se entristece com eles diante de Deus? Pode ser feliz? Se Deus diz que essa pessoa pode ser feliz, é porque será feliz. Deus as consolará. O verbo consolar significa encorajar, fortalecer. Ele estará andando junto com essa pessoa. Deus não pode andar junto com quem não reconhece seus erros. Não adianta você entrar numa igreja, fazer corrente, campanha, ir no monte, jejuar, orar 50 dias, ler a Bíblia em 2 dias, se você não reconhece os seus erros. Esses caras estão mentindo para nós, dizendo que Deus vai dar tudo para quem simplesmente comparecer perante Ele com uma cartinha, com um tijolinho, com uma pazinha, com uma camisa, com a água, com o óleo. Se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Mentira! Deus espera que você tenha uma atitude honesta, sincera perante Ele. Vocês vão ver sobre o dinheiro domingo que vem. Os mesmos princípios se aplicam. Ele diz aí, enfim, no versículo 5. Felizes, novamente, as pessoas humildes. E quem são? São os que se rendem plenamente ao Pai, pois receberão o que Deus tem prometido. Eu ouço hinos, ai, Deus cumpre a sua promessa em mim. É balela. Como é que Deus pode cumprir uma promessa em alguém que não quer depender inteiramente dele? Em alguém que não reconhece seus erros, não é mais capaz de olhar para seus hábitos ruins. Como que Deus pode abençoar uma pessoa que não quer se dedicar a Ele plenamente? É como aquele marido que só entra em casa, abre a geladeira, tira o sapato, joga em algum canto e esquece a família. E o mesmo acontece hoje com as mulheres, porque tem que trabalhar fora. Aí diz, estou cansado. Busque primeiro o seu reino. Se você agir como todo mundo age, o cansaço vai dominar você. E você deixará de ser quem você deve ser. Tem que dizer, trabalhei muito ontem, hoje não dá para estar lá na reunião. Deus diz, não deixe de congregar. Mas por que você não vem? Porque eu vou uma vez por mês. Você faz as coisas do seu jeito. Então você não é dependente de Deus. Você sequer é humilde. Você sequer é incapaz de olhar para os seus próprios erros e reconhecê-los. Um pai que não sabe educar o filho, mas tudo que ele diz para o moço ou para a moça é para deixá-lo irritado. Ele não sabe ir ao mesmo nível e conversar.
Ele tem que dar ordens. E ele não consegue explicar as próprias ordens que dá. E então o jovem fica desesperado. Diz assim, bom, mas que conversa é essa? Aí o rapaz não entende que deve confiar em Deus e deve amar seu pai pelos princípios da palavra de Deus, seu pai, sua mãe, pelos princípios da palavra de Deus. Você imagina agora o entrevero que existe. Um casal que não tem diálogo, que vive o tempo todo discutindo, se eles não conhecem os princípios pelos quais bíblicos, que são poucos, que regem a vida do lar, não precisaria ter tanto livro sobre família, bastariam 20 páginas, em um só. E juízo, por parte de todos nós, entenderíamos o plano familiar de Deus. Mas por que eles vivem num entrevero constante? O problema não é só a falta de conhecimento bíblico. Claro que isso é uma coisa fabulosa, mas eles não conseguem ser emocionalmente equilibrados. Eles não se rendem a Deus. Ah, mas os meus negócios agora não estão dando certo. Eu preciso ir numa campanha aí. Quanto tem que dar aqui? Se for para dar 5 mil, eu dou, desde que Deus faça. Você dá e não vai resolver nada. Porque Deus não trabalha com o Banco Central. Deus trabalha com o seu coração. Deus diz assim, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Sobre dinheiro, Deus diz, nós vamos conversar. Vocês têm que entender isso também. Você não deve fazer nada no reino de Deus sem entendimento. Ai, mas então, se eu tocar lá na orquestra, na banda, se eu cantar no meio daqueles irmãos, então Deus vai abençoar, vou fazer alguma coisa. Eu vou dar aula para as crianças. Eu posso apertar uns botões aí? Eu posso filmar? Você está me ouvindo, Carol? Então, aí, se eu fizer alguma coisa, então Deus vai me abençoar? Não, não vai. Se eu ficar lá na porta apertando a mão de quem entra lá, você faz isso com automatismo? Como é que você faz? Só físico e o interior. Na saída, você vai de novo cumprimentar quem você cumprimentou na entrada? Se você não faz isso, você está errado. Fique bom, fique sabendo disso. Porque você não chama isso de ministério? Que ministério é esse? Olha lá como vai. Hasta la vista. Você está com problema no seu trabalho. Eu vou lá então. Você tem que orar. Estar junto com pessoas que sejam experientes, equilibradas, que possam orar com você, para Deus trazer até você pessoas capacitadas, maduras, que não vão te enganar. E mesmo assim, às vezes, nós mesmos trazemos pessoas para perto de nós que nos enganam. Porque ficamos com pena e descobrimos que essa pessoa não tem capacidade realmente. Eu estou falando demais já, né? Hã? Vocês são muito bonzinhos. Na verdade, todos esses pensamentos, todas as propostas de Deus, são lógicas ou ilógicas?
Eu quero que você saiba que quando Deus diz feliz, humilde, felizes os que choram, felizes aqueles que dependem de Deus, a vida cristã começa e se desenvolve por essas 3 bem-aventuranças. As demais dependem destas 3. Você não consegue pacificar ninguém se você não é dependente de Deus. Como é que você ousa dar um conselho para alguém de que as pessoas não o querem ou o que querem? Se você não quer Deus, fica notório na sua vida, nem o teu marido te aguenta, nem a tua mulher te aguenta. Se fizer um plebiscito dentro da sua casa e dizer, o que você acha? Jesus está chamando. Todo verdadeiro ensinamento bíblico e espiritual tem que se basear nas bem-aventuranças. Do contrário, não existe verdade. Em terceiro e em último lugar, ou segundo. Vocês já viram que tem um terceiro? Porque nós queremos pertencer à família de Jesus para agradar a Ele ou a nós mesmos? É uma pergunta que você deve refletir. Por que você quer estar aqui? Você crê que Deus te trouxe aqui? Você crê que esta é a igreja que Deus está mostrando para você? Se Deus traz você aqui, é porque Ele quer mostrar que você tem que aprender coisas. Você não sabe tudo. Mas eu tenho 50 anos no Evangelho. E daí? Uma vez eu entrei numa casa em que o homem não queria que a filha dele, de 40 anos, namorasse. E a moça estava fervendo para a namoração. Que nem falam na minha terra lá. Ela estava fervendo. Exalava fervor. Então, aí, o homem simplesmente pegou uma cadeira e sentou no meio da sala, colocou toda a família ao redor e me colocou diante dele, como se ele fosse um patriarca. E eu fiquei esperando. Ele disse assim, você é o pastor da minha igreja. Sim, senhor. Você está aqui a meu convite. Sim, senhor. Você está disposto a dizer a verdade? Sim, senhor. Minha filha pode ou não pode namorar? Pode. O senhor se retire da minha casa. Assim. Mas ele sempre foi meu amigo. Mas ali ele ficou bravo. Eu tinha que entendê-lo ali. Porque ele foi criado daquela maneira. Ele já era velhinho. Ele não ia mudar tão facilmente. A experiência da vida iria revelar aos seus olhos físicos que a decisão que ele estaria para tomar estava errada. Mas eu tive que ser verdadeiro com ele. E eu sabia tudo o que iria acontecer. Queria ser expulso dali. O que Deus nos pede, quando nos dá os seus mandamentos, suas ordens, suas propostas, é que nós alcancemos uma vida elevada
E não sejamos tragados por uma vida egoísta. Porque as propostas de Deus não visam apenas a edificação pessoal, mas comunitária. A minha vida é importante para Deus e para vocês. É assim que eu me coloco aqui. Eu não me coloco aqui para dar um banho de Bíblia em vocês, de modo nenhum. Senão não pregaria dessa maneira. O modo como eu venho para cá é um modo que eu procuro me humilhar perante Deus. Com horas e horas de meditação sobre esses temas. Para chegar aqui e ter alguma coragem espiritual. Para correr o risco de ser rejeitado por alguns. Zombado por outros. Mas ter a decência de dizer para vocês, isto aqui é o Evangelho. Os testes da nossa fé nos propõem o seguinte: a nossa disposição é vivermos para os nossos interesses ou para a glória de Deus? Para o que você quer viver? Para os seus próprios interesses ou para a glória de Deus? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10... Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É viver para que Ele manifeste o seu poder pleno através da sua graça. Mas viver para a glória de Deus significa que eu quero confiar nele de todo o meu coração e não quero agir mais pelas influências que regiam a minha vida no passado. Por falar nisso, como é que as pessoas da sua família te conhecem? Como alguém orgulhoso? E você continua? Mesmo depois de Cristo, as pessoas dizem, mas o Walter é orgulhoso. E depois de Cristo, continua? As pessoas dizem, aquele cara lá é teimoso. E agora ele está na igreja. Continua? Aquele é um cabeça de vento. Ele está na igreja. Continua cabeça de vento. Nada está mudando. Talvez as pessoas dizem, não, ele era uma pessoa boa, era honesta. Agora ele está na igreja. Mas qual é a opinião de Deus a nosso respeito? Você é bom e honesto, mas você não faz o que eu mando. Muitos chegarão perto do Senhor dizendo, Senhor Jesus, o Senhor mandou pregar, nós vamos pregar. O Senhor mandou expulsar demônios, nós fomos expulsar demônios. O Senhor mandou curar os doentes, nós fomos curar. E Jesus vai dizer, apartem-se de mim, eu não os conheço. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu peço? Por isso nós temos o exemplo da fé de Noé. Deus disse para Noé, construa uma grande barca. Como é que deve ter funcionado o coração de Noé? Mas eu vivo no deserto. Grande barco para quê? Acho que Noé nunca viu uma arara antes. Uma anta. Uma capivara. Ele não viu nenhum bicho tropical. Ele devia conhecer serpentes, ele devia conhecer o que mais? Escorpiões, leões.
Deus diz, construa uma barca. Mas no deserto, tem um rio que passa lá, tem uns barquinhos que correm lá. É uma barca assim, não é? Ó. Que mais me pergunte, para amor de quê? Então Deus diz assim, é porque vai vir chuva, inundação. Você vê a lógica e o pedido ilógico de Deus? No deserto vai ter inundação? Coitado dos camelos, né? Então, você vê como é que são as coisas? Tudo parecia impossível, mas ele obedeceu. Gênesis 6:22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vocês conhecem a fé de Abraão? Aos 75 anos de idade, Deus diz a Abraão, sai do meio aí da sua terra, da sua parentela e da sua família, dos seus pais, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Como é que deve ter funcionado a mente de Abraão? O senhor quer que eu vou para onde? Para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou criar em você uma descendência e você será uma bênção para as nações. Mas eu tenho que andar por aí tudo? Eu não posso ser uma benção aqui? Não, é que eu vou criar através de você um povo. Que mais me pergunte, né? Não pode ser esse aqui mesmo? Não. Como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Você não me deu nenhum tablet, nenhum computador, não tem o Google Maps aqui. Eu vou dizer para você quando você chegar lá. Sabe o que a Bíblia fala sobre Abraão? Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Sabe o que Deus está fazendo? De Noé, Deus está dizendo, Noé, eu quero que você rompa com as influências do seu tempo. Sabe o que Noé fez depois que ele saiu da arca? Se embebedou. Veja, ele cometeu um erro. Abraão vivia lá e Deus disse, vou te dar um filho. Sabe o que ele fez? Arrumou um filho com a escrava, porque ele estava ficando velho, a mulher mesmo disse para ele, Abraão, meu velho, o negócio está, ó, vamos lá. Vamos resolver a parada. Né? Não é isso? Isso aqui não é baú da felicidade não, meu filho. Então vamos lá. Então, ele foi lá e arrumou um filho. Resultado, vocês estão vendo essas bombas hoje lá? Resultado daquele grande erro. Quais são os resultados? Quais serão os resultados dos nossos erros? Porque alguns deles ainda não chegaram. Mas irão atingir-nos, com toda certeza. E nós precisamos estar preparados. Nós sabemos que Abraão, Noé, eram homens bons, justos, tementes a Deus. Mas se não tivessem obedecido, seriam considerados por Deus o quê? Desobedientes e falhos na vida de fé. Deus fez o mesmo conosco.
Por que você acha que Deus quer que você pertença a uma igreja? Porque se você não tiver o sentimento de pertencer a uma igreja, você continuará pertencendo ao ambiente que você sempre pertenceu. Você não quebra laços. Veja como é difícil para alguns ofertar. Veja como é difícil para alguns se comprometer. Veja como é difícil para alguns tralalá, tralalá. Por quê? Por causa de ideias de onde você ainda vive. É triste notar como algumas pessoas estão em nosso meio, após terem iniciado uma caminhada com Cristo, e de repente, voltaram a ser o que eram no passado. Miseráveis, avarentos, rudes, briguentos. Eles não aprendem. Você se lembra que o povo que Deus tirou do Egito, que andou no deserto, de repente no deserto, cantando hinos e dançando, eles não andaram com Deus e se perderam e foram destruídos lá. Por isso, por fim, Deus prova a nossa fé por meio das suas ordens. Ele não apenas prova a nossa fé por meio das dificuldades, mas também por meio das suas ordens, para que aprendamos a confiar na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável a Ele. A vontade de Deus nesse mundo é útil e valiosa. E se você praticar a vontade de Deus, você vai aprender que ela é útil e valiosa, não só para você. Tome cuidado com aqueles que voltaram a ser o que eram, egoístas. Tome cuidado com essas pessoas. Eles não visam a unidade em nosso meio, eles não visam sequer a edificação mútua, não respeitam hierarquia e não respeitam o governo de Deus. Mas buscam o tempo todo seus próprios interesses. Eles não estão nem aí se magoam pessoas, se destroem pessoas. Causam divisões, inimizades, criam um ambiente de rivalidade e competição, e na sua loucura pensam estarem servindo a Deus. Essas pessoas que deveriam ser uma bênção em nosso meio estão se transformando numa verdadeira maldição. É o joio que Satanás plantou no meio do trigo. Elas não estão dispostas a aceitar as ordens e as propostas divinas. Pois parece ilógico. Justo hoje que eu queria me divertir, como fala o mineirinho, hoje eu quero me divertir. Você vai se divertir. Você vai passear, muitas vezes. Mas hoje, Deus está pedindo que você faça um sacrifício. Mas você não faz. Nós não deveríamos estar buscando uma alegria contínua para satisfação pessoal, mas deveríamos estar buscando obediência contínua para a alegria de Deus. Que nós aprendamos que se quisermos viver pela fé, não deveremos ficar buscando o que é lógico, o que tem sentido, mas devemos obedecer imediatamente. Se eu estou tomando uma atitude que está causando divisão, eu devo parar e dizer, não. Eu posso até ter razão nos meus sentimentos, mas as minhas atitudes estão erradas. Talvez você não esteja vendo o que gostaria de ver, sentindo o que gostaria de sentir, entendendo o que gostaria de entender. Você queria ver mais. E você diz, não é justo, parece ilógico. Deus está testando a sua fé
Por isso que Paulo diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as pessoas que andam ao seu redor. Cuidado com quem trabalha ao seu lado. Cuidado com quem você está andando e conversando. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você está se alimentando mentalmente, emocionalmente. Cuidado. Construa sua vida sobre bases sólidas. Construa sua vida sobre o que Deus lhe pede. Tenha um pouco de paciência. Não saia abruptamente fazendo as coisas, acreditando que você pode resolver tudo com aquilo que você diz e faz. Confia no Senhor, Deus. Não haja pelo que você está vendo, mas aprenda a seguir os passos do Espírito Santo e da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha herança